Gente, o nosso papo agora no Morning é sobre tecnologia. E você sabe, né? Quando o assunto é esse, a gente convoca ele. Quem é, Paula? O Mark Zuckerberg da Jovem Pan. Mas como ele chama? Carlos Aros Carlos. É o nosso Arinhos. Eu tô muito curioso, gente, para entender essa notícia que o Aros trouxe hoje. Facebook dividido em dois. Como é que vai funcionar isso, hein, Arinhos? Tudo bem, Paulo? Bom dia, gente. Olha só, a gente teve um apagão na semana passada. Facebook fora do ar, Instagram fora do ar, WhatsApp fora do ar. E aí, Paulo, essa história reanimou uma discussão que já estava meio caída entre os órgãos reguladores nos Estados Unidos. O debate sobre o monopólio, sobre uma única empresa controlar serviços tão populares e com uma presença tão grande no mercado, ou seja, ocupando uma fatia tão grande do mercado, cada uma delas no segmento em que atuam. No caso do Instagram e do Facebook ainda é o mesmo, que é o de rede social. O WhatsApp, embora seja também uma rede social, está num outro nicho, que é o de mensageria e tal, né? Mensagem instantânea. E aí os reguladores agora, provocados por aqueles documentos que foram divulgados por uma ex-funcionária do Facebook e que deram origem a uma série de reportagens do Wall Street Journal nos últimos dias, estão agora fazendo com que esse debate volte e trazendo argumentos já de casos anteriores, de décadas passadas, sobre grandes empresas que foram obrigadas a rever o seu modelo para não ferir a concorrência, para não travar o mercado e se tornarem ali os únicos provedores daquele serviço ou daquele mercado em que atuam. E isso seria muito ruim do ponto de vista de investimento, ou seja, os investidores seriam ali de alguma maneira prejudicados, mas para o Facebook seria um golpe, talvez não mortal, porque é uma empresa muito grande, mas seria um golpe muito duro, porque os planos de Mark Zuckerberg estão agora voltados para o da realidade virtual, para um mundo projetado lá no universo, no metaverso, no digital e etc. E ele precisa dessa base de usuários tão grande para fazer com que esses planos se concretizem. Os reguladores agora vão fazer com que essa discussão volte e todos os temas estão voltando. Uma investigação está sendo aberta em cima desses documentos. Tem pressão de republicano, de democrata. O Facebook consegue ser odiado dos dois lados. E aí a pergunta que fica é justamente essa que você fez. O que aconteceria se a rede social fosse dividida? A rede social seria uma só, o Facebook. Mas a empresa seria dividida em 3 controladores diferentes que não o Mark Zuckerberg para o WhatsApp e para o Instagram. E isso para o usuário implica em quê, Aros? Em nada, basicamente, né? Não, tem uma mudança, porque é o seguinte, imagina que hoje os seus dados são... A gente teve a troca agora dos termos de uso do WhatsApp, certo? Uhum. E em que fica claro que ele transaciona essas informações com o Facebook, que é a empresa mãe. Imagina todo esse pacotão de informações que antes eram do Facebook indo para outras mãos. Você vai ter um outro controle, é uma nova dinâmica, se a gente fosse colocar assim, a geopolítica das redes sociais, é uma nova dinâmica. Quem vai ser esse comprador? Para quem vai essa empresa? E aí, para os usuários, é uma nova distribuição de força. Dos seus próprios dados, de né? informações que estão sendo levadas para outros lugares. Vocês lembram quando o Donald Trump quis impedir o TikTok de ir para os Estados Unidos? Sim. A lógica é a mesma. Por que o TikTok não quis? Falou assim, tudo bem, a gente vai embora, não vamos entregar os nossos dados. Porque o maior ativo que a empresa possui é o algoritmo. E são os dados que alimentam esse algoritmo. O Facebook perder isso, ele está entregando de mão beijada um negócio gigantesco para uma outra empresa. E os usuários vão junto, e aí, claro, é uma disputa de atenção, uma disputa em que talvez os usuários, como uso, não mudaria nada, mas eles seriam mais disputados, teriam ali uma nova dinâmica para o uso das redes. Agora, o quanto que o Facebook, o Zuckerberg, consegue resistir a isso, Aros? E você acha que isso pode acontecer quando já? Não tem um prazo. Essa discussão que eu estou dizendo que está sendo revisitada, ela começou lá em 2017, 2018. O Facebook, aliás, ele está completando quase meia década de escândalos seguidos. Porque começou lá em 2017 com a história da manipulação da eleição norte-americana, em que eles teriam usado o algoritmo por meio de uma empresa, de uma outra empresa que teria usado os dados. Aí teve Cambridge Analytica, aí a gente teve vazamentos de dados sucessivos, depois teve aquela carta enorme que o Mark Zuckerberg fez pedindo desculpa, e agora a gente tem visto que não é o Mark Zuckerberg se posicionando, ele meio que saiu de cena
e agora colocou vários executivos. São muitos porta-vozes saindo em defesa, indo pro contra-ataque mesmo, diante dessas acusações. Não tem um prazo para isso acontecer, porque essa é uma investigação que vai ter que rolar, uma discussão grande, que vai ser no âmbito do FTC, que é o órgão que regula essas plataformas lá nos Estados Unidos, as empresas lá nos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer eles vão partir para uma defesa grande. Nós provavelmente vamos ver aquelas audiências ridículas em que perguntas que não tem nada a ver com o contexto. Mostra o desconhecimento, a gente conhece muito bem esse modelo dessas audiências. Então, a gente vai assistir isso de novo. Mark Zuckerberg e outros executivos vão. Isso vai se arrastar. Mas o prejuízo maior é para o negócio, né? Se em uma tarde o Facebook despencou 5% no valor das ações, imagine esse desgaste ao longo do tempo. E o que alguns analistas vêm colocando é que pela primeira vez o arranhão bateu nas ações. Porque nos outros escândalos havia uma alteração muito pouca do investidor com o que estava acontecendo no noticiário. E dessa vez não, as coisas ficaram muito próximas. Aros, estamos discutindo a divisão da empresa em três, mas são três realidades bem diferentes, né? Deixa eu desenhar aqui. O WhatsApp, que eu imagino que se fosse dividido, não seria o que ficaria com o Zuckerberg. Ele é bem consolidado, muita gente usa em países como o Brasil. Eu sei que alguns países, Estados Unidos, talvez não seja tanto. Nos Estados Unidos, por exemplo, nada. Na China, nada. Mas onde ele é usado, ele é bem consolidado e nada dá indício que ele vai perder essa posição. Instagram é bem utilizado também, ali é uma rede que vai bem. Já o Facebook em si, a rede social Facebook, me parece, mas eu vi dados que é isso mesmo, que é cada vez mais uma rede social de velhos. Jovens não entram no Facebook, não querem saber. E isso internacionalmente, inclusive. Ou seja, existe saída para a rede social Facebook? Existe um caminho ou ela está realmente num beco sem saída? Mas o ponto é o seguinte, será que ele está preocupado com a rede social Facebook ou com os negócios que estão abaixo dessa empresa Facebook? Porque, veja, o Mark Zuckerberg tem dois planos já colocados muito claramente, inclusive na última conferência que ele participou, falando para desenvolvedores, falando para o mercado, ele apontou o caminho e já disse onde ele quer chegar, qual é o próximo checkpoint. Vocês já ouviram falar sobre o metaverso? Imagino que já devam ter sido impactados por isso em algum momento. O que é isso? O que é o metaverso? A tal da realidade virtual? É a realidade virtual, que vem em que a gente tem um primeiro modelo do metaverso conhecido no universo dos games. Então, a gente tem uma vida paralela. Então, a gente tem a nossa realidade aqui, estamos com o Morning Show rolando aqui, Fortnite e afins. Tá. E a gente tem esse universo que roda em paralelo no campo criado, no mundo criado pelo game. O que está acontecendo? O metaverso está se aproximando cada vez mais da nossa realidade. Por quê? Porque as grandes marcas estão indo para lá. Então tem desfile de moda no metaverso, lançamento de vai ter um do Emicida, inclusive. Meus filhos viram show no jogo deles. E isso cada vez mais vai acontecer. E por que o Facebook está muito interessado no metaverso? Primeiro, porque se essas duas fronteiras esses dois mundos estão colidindo, o mundo físico e o mundo virtual, e as marcas estão indo para lá, o dinheiro estará lá. Porque as pessoas também estão. O que o Facebook tem como meta? Criar um metaverso e ser o grande metaverso. Esquece Fortnite, esquece tudo. Quero criar um metaverso, o mundo virtual by Facebook. Imagine isso. Esse é o plano dele. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que funciona esse metaverso? Você fica com uma roupa... Você já jogou... Você entra no... Eu não entendo nada. Você já viu... Você já viu The Sims? Lembra de um jogo bem antigo? Eu adorava jogar. Que você criava... A diferença é que no The Sims você criava a sua narrativa. Você criava a sua historinha e tudo mais. O metaverso, essas histórias estão postas por uma grande comunidade que desenvolve isso. Fortnite é um grande exemplo disso, que é um dos jogos mais estourados do momento, em que existe aquilo e o universo de criadores vão ampliando. Eles vão ampliando e colocando mais coisas ali dentro. A Paulinha conhece bem o Fortnite. Essa realidade. É um fenômeno entre as crianças, não é, Paulinha? Fortnite e Roblox tem essa proposta, né? Você também vai criando o seu avatar, como o Aros disse, por exemplo. Você pode namorar no metaverso? Pode. Você pode casar, inclusive. Mas é tão gostosinho, né? Tem lá as marcas, Balenciaga, Gucci, lançam coleções ali. Eles compram com dinheiro, o dinheiro do game. Enfim, tem a Roblox. Com a explosão das criptomoedas, por exemplo, dos criptoativos, o metaverso se tornou uma alternativa muito viável. Porque é um dinheiro que você transaciona
transaciona digitalmente. Ou seja, ele é o dinheiro feito para o metaverso. Sim. É uma economia em paralelo. Ou seja, tudo isso tudo está sendo forjado para que cada vez mais a gente viva essas duas realidades. Agora, Aro, só uma coisa que o Adriles perguntou, como que isso se comporta. Eu vi alguns testes do Mark Zuckerberg de reuniões. Então, por exemplo, a gente está falando de videoconferência de Zoom, né? O que a gente fez hoje na pandemia, todo mundo. Sim. Na proposta do que o Zuckerberg traz, você participa virtualmente dessa reunião. Então, você tem lá o seu avatar, o seu personagem, você usa aquela... Então, todo o movimento que você está fazendo aqui, como se fosse um morning show, né? Nós estaremos representados... Você põe os eletrodos? Como é que é? Não, é por leitura de é a movimento, segunda parte né? da minha resposta do plano do Mark Zuckerberg. O que viria a ser? Que é o hardware. Que Ou é o seja, equipamento necessário o para, metaverso, entendeu? Que vamos colocar aqui como software. Ou seja, ele criou um ambiente virtual, mas ele precisa levar as pessoas para lá. Então, ele está investindo na criação de hardware, de equipamentos, o óculos, a máscara, né? Tipo, como se fosse um capacete que você coloca, os sensores no corpo, para que essa experiência, falar, não tenho toque, pode ter o toque, porque se você coloca sensores no seu corpo, é tão real como se você tivesse naquele em contato com aquela pessoa. Transar no metaverso? Supostamente sim. Ah, legal. supostamente com sensores, etc. Tudo gira em torno do sexo pro Adriles. Mas o grande tudo acaba no sexo. Mas é curioso de ver essas reuniões que ele propôs de teste. Então, ele convidou vários influenciadores do mundo tem filme digital. sobre isso, eu tô achando E aí, fantástico. ficava aqui, por exemplo, a pessoa fazia assim, tentava fazer um high five com a pessoa do lado. E por que ele tá tão preocupado com isso, entendeu? Paulinha? Porque Fortnite e as outras empresas que já têm isso acontecendo, né? Já tem um engajamento muito grande do público, já tem um mercado, e o metaverso é nicho, como tudo na internet. Então ele reúne ali a turma do game e as outras experiências, os outros guetos dentro do mundo digital. E todo mundo se conversa a partir dali. Então, o investimento por trás do Facebook e que vem acontecendo não é só pela rede social. A rede social é uma base gigante com mais de 1 bilhão de pessoas conectadas a ela. É a porta de entrada, né? É a porta de entrada para conhecer o consumidor. Se eu tenho dados de 1 bilhão de pessoas, imagino que eu sei sobre o comportamento delas. E isso vai nortear decisões de negócio para essas outras duas realidades. Então, o futuro do Facebook, supondo que essa divisão aconteça, acho difícil que aconteça, pelo menos num futuro muito próximo, especialmente diante desse esvaziamento da rede social Facebook, o futuro dele está em criar essas novas possibilidades de negócio e garantir que ele seja o grande hub que vai conectar todos esses metaversos. É isso que o Mark Zuckerberg quer. Então, por isso que é tão importante manter o Facebook. Quanto tempo para se popularizar esse metaverso, que eu fiquei interessado? Ele já é muito popular entre os jovens. Mas é que nós não somos essa referência, não é a nossa faixa etária. A gente tá bem abaixo. Muito abaixo. Tudo isso que você falou, Aros, tudo isso que você falou, abaixo. Ok, o metaverso como uma realidade em que se joga, se assiste coisas, isso tá bem estabelecido. O outro lado que você falou, sensores, simular eles experiência têm vários produtos. Isso aí tá... É o que o ponto de vista do consumidor está quase no zero. Não, isso não chegou no consumidor ainda. O que a gente tem para o consumidor são os óculos de realidade virtual e os dispositivos de... Eu quero namorar no metaverso. E os dispositivos de realidade aumentada. O que são esses dispositivos de realidade aumentada? Lembra do Pokémon GO, que você ficava com seu celular caçando Pokémon? Isso já existe, isso está na nossa mão. O que vai acontecer é que agora, com os investimentos desse exemplo que a Paula deu, de reuniões virtuais, etc., talvez as empresas passem a adotar e a popularização se dê por causa disso. Um outro campo que já usa muito a realidade virtual é a educação. Algumas universidades, principalmente medicina, já usam isso, cirurgias e afins feitos em ambiente virtual. Boa. Então, há uma popularização acontecendo, mas ela não é a popularização ao estilo... todo mundo usando. Matrix. Ela é muito popular em determinados nichos. Mas e esse é o futuro, ponto né? de inversão com a tecnologia. Arinhos, o Facebook tá de olho nisso. Obrigado, viu, cara, pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Papo muito bom, mas inclusive, infelizmente ele já a gente precisa ir pro break. Passou uma dica de aplicativo de relacionamento aberto pro Adriles. A gente tava numa conversa aqui sobre relações extraconjugais. Já tem um que promove e tem um que inibe, né? Que é o localizador da pessoa. A sugestão? Como é que chama? O Ivory, o Ashley Madison. Ele tava perguntando. O Ashley Madison é uma plataforma super famosa e que teve um problema gravíssimo de vazamento de dados há uns anos atrás. Amorosa, né? E ele promove, Paulo, os encontros extraconjugais. Terceira via afetiva. E essa é uma plataforma canadense que fez muito sucesso
há alguns anos atrás. Ele teve um vazamento de dados, ficou um pouco perigoso usar o Ashley Madison. Mas ele ganhou espaço, o Adriles estava interessado nele. Muito bem. Arinhos, obrigado, viu, cara? Mais uma vez, valeu. Turma, esse foi Aros Carlos Aros, o nosso Mark Zuckerberg aqui da Jovem Pan, o homem que manja tudo de tecnologia. Valeu, Aros, até a próxima. Valeu, gente.